suas 39 primeiras edições, nosso congresso foi presencial, com grande sucesso. Veio a pandemia. O desafio de realizá-lo à distância mostrou-se uma oportunidade. Aprendemos a tirar partido da internet e repetimos o sucesso. Agora, para nossa imensa alegria, o pior da pandemia parece ter passado. Assim, podemos voltar a nos encontrar. E vamos comemorar isso no maior centro de negócios da América Latina, na cidade de São Paulo. De dura poesia concreta e discreta beleza. Do ano que se comemora o centenário da Semana de Arte Moderna de 1922. Frente a acontecimentos recentes no mundo das artes, como os NFTs, e frente à perspectiva de realidade virtual e a realidade aumentada virem a fundar uma nova internet, certamente teremos muito o que discutir. Como sempre, vamos tratar de todas as novidades no campo da propriedade industrial, pois sabemos que marcas, patentes e desenhos industriais ocupam um lugar de destaque no mundo em transformação. E vamos festejar a possibilidade de voltarmos a nos ver frente a frente. Depois da experiência remota bem-sucedida, quem, por qualquer motivo, não puder estar em São Paulo, não ficará excluído de nosso congresso e poderá interagir com os presentes. Todos poderão assistir a todas as sessões simultâneas no momento que convier, pois o Congresso Internacional da BPI de 2022 será híbrido, como os novos tempos estão a permitir. E todas as sessões ficarão disponíveis na internet como desejam os nossos associados. É um novo desafio, mas estamos confiantes no sucesso. Afinal, São Paulo sempre foi palco de imensos desafios, da expansão de nosso território à independência, do sucesso de nossa indústria à grande revolução verde que impulsiona o Brasil e da afirmação de nossa cultura e nossas artes. A fronteira agora é no universo virtual e no ambiente de negócios que nele se constrói, totalmente dependente da melhor regulação possível da propriedade intelectual. Se preparem para as discussões instigantes do Congresso Internacional da Propriedade Intelectual da BPI. Será uma grande confraternização. Não perca! Gente, boa tarde. Eu queria começar essa reunião de hoje dando as boas-vindas para a Patrícia e para o Pablo, que são os meus novos companheiros aqui de comissão. Sejam muito bem-vindos. Queria aproveitar para agradecer muito a Flávia Rebelo, que foi uma companheira também excepcional nos últimos anos. E hoje a gente deixou, na realidade, para esse encontro científico, um tema que é super importante atualmente, acho que é o grande tema da transferência de tecnologia, que foi essa lei, a 12.468, a 14.286, que foi publicada em 30 de dezembro do ano passado, e que realmente representou uma grande alteração do ambiente da transferência de tecnologia no Brasil, né? Eu diria que foi a maior alteração dos últimos 30 anos, pelo menos no meu ponto de vista, né? Depois da 8383 de 91, que também era uma lei de dezembro, ali no calar do final do ano, do calar das luzes. E a gente chamou hoje para estar dividindo e para estar trazendo essa parte tributária, principalmente, para a gente, né? Para a gente fazer o link da API, da transferência de tecnologia, com o direito tributário, que é importantíssimo aqui. A gente chamou a Simone Musa. A Simone é sócia do escritório Trent Rossi Watanabe desde 2002, ela ingressou nesse escritório em 98, ela atua com direito tributário, consultoria, acompanhamento, fiscalizações e processos administrativos, com foco em tributação internacional, preço de transferência, tributação aplicável a aquisições, associações e reestruturações societárias e investimentos brasileiros no exterior. Ela é integrante do Comitê Administrativo do Trent Rossi há 2 mandatos, atualmente é uma das líderes do Comitê de Responsabilidade Social Corporativa e intensa incentivadora dos projetos relacionados à equidade de gêneros no escritório, sobretudo envolvendo liderança feminina e inclusão de minorias. A Simone é também líder do projeto para a inserção de estudantes negros na advocacia, o Incluir Direitos, e integra o Conselho Diretor do CESA, para o triênio de 2001 a 2004. Simone, muito obrigada por estar aqui hoje com a gente.
tá? Não vou nem adiantar as modificações, eu acho que no final a gente faz esse link com a transferência de tecnologia, mas eu queria pedir primeiro, queria passar a palavra para a Patrícia, depois para o Pablo, se eles quiserem comentar alguma coisa, e depois já iniciar com os seus comentários, para no final a gente fazer o link com a propriedade intelectual. Bom, só queria agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês, é um prazer. Tenho certeza que a palestra da Simone vai agregar muito para a gente, um tema complexo, né? Ela estava comentando que as pessoas não têm muito interesse em tributário, mas, pelo contrário, é devido à complexidade. Então, acho que vai agregar bastante, tenho certeza. Obrigada. Boa tarde, eu queria agradecer as palavras da Cândida, vai ser um prazer participar aí da comissão com a Cândida, com a Patrícia. Também estou ansioso para ouvir a Simone, porque a gente recebe muita indagação sobre a questão tributária no Brasil, a nossa legislação é muito defasada, né, nessa nossa área, e vamos ver o que a Simone tem para trazer para a gente no que mudou nessa lei. Muito obrigada, Cândida, Pablo, Patrícia. Queria agradecer a Flávia Rebelo também, que é sócia do meu escritório e me convidou. E reconhecer que também aí na audiência está a Alessandra Machado, que é minha sócia na área tributária. A Alessandra trabalha praticamente full-time com propriedade intelectual. Eu, na verdade, como a Cândida falou, eu sou uma sócia que trabalho com tributação internacional em geral, mas como vocês vão ver, como a gente vai falar sobre a legislação referente ao marco cambial, por natureza uma legislação que trata de tributação que afeta relações internacionais, então por isso que acabou eu estando aqui para conversar hoje com vocês, e a gente vai ver que uma das grandes consequências dessa legislação é a necessidade de modernização da legislação tributária, principalmente de preço de transferência, né? Então, eu vou pedir desculpas aqui por um minuto, que eu preciso, no share screen, conseguir trazer a minha apresentação, e eu não conseguia fazer isso enquanto outras pessoas estavam falando. Então, é só um segundinho mesmo, que eu só vou trazer, eu fiz uma apresentação para vocês, que depois pode, inclusive, ser circulada para vocês terem como material. Então, rapidamente aqui. Não tem problema nenhum, eu vou aproveitar esse intervalinho rápido para, inclusive, agradecer a Alessandra, que também já falou na nossa comissão, a gente já convidou ela há muitos e muitos anos atrás, né? Não imagino que ela lembre, mas, enfim, é sempre um prazer ter vocês aqui. Obrigada por ajudarem tanto a gente nesse link tributário aí. Vamos lá, então agora no share screen eu já devo conseguir trazer aqui, vamos ver, acho que sim, acho que deu certo. You are sharing, ok, agora vamos ver se eu consigo passar para frente. Marco legal, aqui, então vamos lá. Então, começando primeiro com a própria legislação cambial, então a Lei 14.286, publicada em 30 de dezembro, deixa eu tirar aqui, de 30 de dezembro de 2021, alterou, então, as leis 4131 de 62 e a 8383 de 91, estabelecendo, então, um novo marco cambial para o país. Primeiro ponto, os efeitos dessa lei são a partir de 1º de janeiro de 2023, alguns de vocês devem ter ouvido falar que ela está atualmente sobre consulta pública, mas eu chequei, nada com relação a essa questão relacionada a royalties, tá? Então, a consulta pública sobre outras questões não afeta a flexibilização do câmbio relacionada ao pagamento de royalties para o exterior. E ela tem como consequência diversas alterações e revogações de dispositivos da 4131, 62 e 8383. Então, primeiro, é a alteração do artigo 9º da 4131, e através dessa alteração ela suprimiu a necessidade de registro no Banco Central dos contratos e documentos como condição de remessa de royalties, tá? Então, não é mais necessário o registro no Bacen de quaisquer contratos relacionados à remessa de royalties. Depois ela revogou os artigos 10 e 11 da 4131 e, com isso, ela revogou a delegação ao Bacen de verificar, quando necessário, a existência dos respectivos serviços ou dos direitos que são transferidos. Então, tirou a responsabilidade do Bacen. Aliás,
A 14286 como um todo, ela transfere muito da responsabilidade, que já havia existindo essa transferência ao longo dos anos, mas ela realmente transfere muito dessa responsabilidade ou para bancos comerciais, ou para a Receita Federal, ou para as próprias empresas no sentido de compliance geral. Tá? Então, isso é parte, sim, de um momento, de um período, né, que se espera relacionado ao ingresso do Brasil no CDE, de flexibilização cambial, acompanhado de maior transparência e de compliance como um todo. Né? E revogou a instrução do processo junto ao Bacen com um documento que comprove a verbação no INPI. Isso não quer dizer que a verbação no INPI deixa de ser necessária, ela continua sendo necessária, porém, ela não é mais parte do processo junto ao Bacen, até porque esse processo junto ao Bacen não deixa de existir. Né? Revoga o artigo 14 da 4131 e o parágrafo único do artigo 50 da 8383 de 91. E aqui, que para a gente é o mais importante, que é o fim da restrição para remessas a empresas relacionadas aos limites da portaria 436 de 58, ou seja, as empresas partes relacionadas, né, numa relação que é a mais comum que a gente vê aí no nosso dia a dia, subsidiárias de grandes multinacionais americanas ou europeias, estrangeiras, pagando royalties para o exterior, os limites de dedutibilidade da portaria 436 de 58, eles eram também limites de remessa de royalties. E isso é que a revogação do artigo 14 da 4131, combinado com o artigo 50, com o parágrafo único do 50 da 8383, eles eliminam. Então, a partir de 1º de janeiro de 2023, as empresas poderão fazer remessas a título de royalties, mesmo para partes relacionadas, sem a aplicação dos limites da portaria. E a alteração do caput do artigo 50 é interessante, porque o caput do artigo 50, ele trazia lá a necessidade de registro dos contratos no Banco Central, no caso de empresas relacionadas, partes relacionadas, e suprimiu essa necessidade, até porque o artigo 9º da 4131 já tinha suprimido a necessidade do registro do Bacen. E ele suprime, então, a exigência do registro para fins de dedutibilidade. Só que ele se refere a partes relacionadas. Então, em princípio, para partes não relacionadas, poderia existir uma dúvida aí se existe a necessidade de registro. Porém, quem pode o mais deveria poder o menos. Nos parece que houve aqui uma má técnica legislativa. Como a gente sabe, essa legislação relacionada ao pagamento e dedutibilidade de royalties, ela é muito fracionada, ela está por toda parte e, portanto, o entendimento é que, se não há mais a exigência de registro no Bacen para dedutibilidade de royalties pagos a partes relacionadas, muito menos deveria existir esse requisito quando o pagamento é para parte não relacionada. Tá? Mas existe aí essa má técnica legislativa, que a gente até coloca aqui um pouco mais em evidência, né, nesse próximo slide, onde eu coloquei, olha, alguns dispositivos legais não foram expressamente alterados para refletir essa dispensa de registro no Bacen como condição de dedutibilidade. Então, embora ali o artigo 50, caput da 8383 tenha sido revogado, tenha suprimido a exigência, o artigo 52 da 4.506 permanece, porém é uma legislação anterior ao 8383. Então, até aí não é um problema. Mas também o regulamento do imposto de renda poderia já ter ocorrido essa revogação também já no decreto 9580 de 18 e não houve. O que, para nós, sinceramente, essa má técnica legislativa não deve ser utilizada pelo fisco como uma razão para autuação ou como exigibilidade de registro para fim de dedutibilidade, porque é algo que provavelmente, mesmo em nível administrativo, seria reconhecido em contrário, ou seja, que a revogação dessa obrigação na 8383, caput do artigo 50, já seria suficiente. Tá? Então, em termos práticos, o módulo para registro deve ser desabilitado no sistema do Bacen, então, a partir de janeiro do ano que vem, a gente deve ver esse módulo para registro não mais constando no sistema. E só lembrando que o registro dos contratos no INPI continua sendo requisito para dedutibilidade fiscal. Tá? Então, você não precisa mais instruir nenhum processo no Banco Central com esse registro do INPI, mas o registro do INPI ainda continua sendo um requisito.
Muito bem, um pouco de histórico agora do que acontece com essa alteração da legislação cambial sem uma correspondente alteração da legislação tributária referente à dedutibilidade vinculada a esses limites da portaria, né? E para aqueles que não conhecem os limites dessa portaria, que é uma portaria bem antiga, do final dos anos 50, ela estabelece um limite que varia de 1% a, no máximo, 5% da receita líquida, dependendo do tipo de royalty que está sendo remetido. No caso de marcas, 1%, no caso de tecnologia, pode ir até 5%, dependendo da indústria, mas é um limite conhecido como muito baixo. Tá? Na verdade, aqui mostra um período aí muito passado, o período da época de ditadura, etc., onde não se existia qualquer incentivo ou qualquer vontade de se permitir pagamento por importação de tecnologia do exterior, né? Então, é um período em que esses percentuais foram colocados até quase como um desincentivo, né, de pagamento. E, por outro lado, as empresas exportadoras de propriedade intelectual e de intangível, elas estavam num processo de evolução muito mais rápido, né? Principalmente as empresas norte-americanas e europeias, claro. Elas estavam num processo que, para fins tributários, elas precisavam receber royalties ou precisavam ser remuneradas pelo esforço relacionado à produção de tecnologia ou à produção de um intangível, de uma forma que fosse considerada a mercado, ou seja, que teria ocorrido entre partes independentes em qualquer situação de mercado. Enquanto isso, a gente via no Brasil free license agreements, inclusive porque durante um bom período era inclusive proibido o pagamento de royalties para partes relacionadas. Então, foi um período muito difícil aí com efeitos tributários adversos, né? Porque países estrangeiros muitas vezes requeriam uma imputação de receita relacionada a um royalty que o Brasil não podia pagar. Então, você não tinha uma dedutibilidade ou um pagamento advindo da subsidiária brasileira, enquanto a matriz precisava imputar a receita e adicionar isso extracontabilmente ou extrafinanceiramente, só para fins tributários, no cálculo dos tributos. Isso gerava o que a gente chama de dupla tributação, né? Muito bem, vamos voltar depois sobre isso e ver como agora isso vai precisar ser resolvido com todo esse movimento de ingresso do Brasil no OCDE e de compromisso do Brasil de abertura, né, das relações comerciais e de operação num patamar muito mais avançado de comércio. Então, o Brasil aplicou em 2017 para ingresso como membro do OCDE, lembrando que 2017 foi aquele ano em que o país caiu em grau de investimento drasticamente. Foi um momento difícil, porque foi aquele momento de lava-jato, onde a credibilidade do país foi afetada internacionalmente. Então, o Brasil, em resposta a isso, falou: vou tomar medidas para ingressar como um membro da OCDE, e, para isso, várias ações vão ter que ser tomadas no Brasil, inclusive compromissos relacionados a práticas ESG, né, que a gente está vendo aí o Brasil hoje com uma preocupação muito diferente da que existia no passado em relação à ESG, assim como no âmbito de flexibilização de câmbio, permitindo o fluxo de recursos de ir para o exterior, né? Então, isso também foi um compromisso que o Brasil assumiu à época, e aí a gente está vendo a legislação, assim como na área tributária. O Brasil também assumiu um compromisso de uma maior aproximação e implementação de reformas tributárias que faça com que o Brasil deixe de tomar medidas unilaterais em um ambiente de tributação internacional. Se a gente está falando de um ambiente de tributação internacional sobre uma mesma operação, como se divide lucro entre as empresas ou como se divide a receita tributável entre os governos, não pode o Brasil adotar uma legislação totalmente unilateral e ainda querer ser membro da OCDE. Ele vai ter que se enquadrar num ambiente em que os países acordam com determinados parâmetros de tributação de operações que são consideradas internacionais, né, cross-border, ou entre vários países onde operam as multinacionais. Especificamente em relação ao pagamento de royalty,
o que acontece? Tá? A retirada dos limites de remessa para o exterior através do marco cambial que a gente acabou de mostrar foi muito comemorada, né, nos jornais, e todo mundo, puxa, que boa notícia, porém, pode representar para as multinacionais uma falsa boa notícia. Por quê? Porque a manutenção dos limites de dedutibilidade, se nada acontecer sobre o ponto de vista fiscal mais, a manutenção desses limites para se deduzir o valor do royalty pago para o exterior para fins tributários, pode agora, de fato, representar uma dupla tributação. Uma das justificativas que nós, consultores e as próprias multinacionais davam para os fiscos estrangeiros para evitar a dupla tributação relacionada a royalties, era que o Brasil, na verdade, não tinha só uma restrição tributária, não era um problema tributário, era um problema cambial. O Brasil não podia, as empresas brasileiras não podiam remeter valores superiores a um determinado limite, sob pena até de, eventualmente, uma responsabilidade penal. E aí, então, isso, perante acordos, né, que a gente chamava de Advanced Pricing Agreement, ou os próprios rulings, os private rulings, que as multinacionais obtinham junto às receitas, existia um acordo, então, que a Receita não iria exigir uma imputação de receita tributável no exterior, porque a subsidiária brasileira só não podia pagar. Não era só uma questão de quebra de braço entre os países relacionados à divisão de receita tributária. Porém, agora, com a flexibilização do câmbio, se não for alterado esse limite de dedutibilidade, o que vai acontecer? O Brasil não vai poder deduzir e o exterior passa a ter que fazer uma imputação de receita de acordo com parâmetros que são considerados pelo OCDE como justos, né, nos quais uma empresa não relacionada cobraria de uma parte independente no caso de licenciamento de marcas, patentes ou mesmo transferência de tecnologia. Tá? Então, existe uma urgência para a adequação das regras de dedutibilidade de royalties no Brasil. Já falamos aqui, né, que os royalties, então, não estão sujeitos a controle do que a gente chama em direito tributário de preços de transferência, que são regras relacionadas a como um país importa ao preço máximo de importação de bens, serviços ou direitos, ou mínimo de exportação para fins tributários, mas sim a esses limites de dedutibilidade estabelecidos em 1958. E esses limites... não terminou ainda. Esses limites de 1 a 5 da portaria 436 não guardam correspondência hoje com critérios econômicos, assim como foi dito nas introduções, é uma legislação extremamente antiga, né, no final dos anos 50, e, portanto, se distanciam do que é o princípio arm's length, né, o que é o princípio de distância de braço, que é aquilo que se deve praticar entre partes relacionadas, mesmo com parâmetros. Então, o que é o arm's length, né? O arm's length significa que entre partes relacionadas do mesmo grupo econômico deve-se praticar relações que é chamada de distância de braço, como se as partes fossem independentes, e não como se as partes fossem uma coisa só. Isso que é o princípio arm's length. E essa portaria se distancia completamente desse princípio, que é o modelo OCDE. Além disso, os tratados celebrados pelo Brasil, eles contêm uma previsão para evitar dupla tributação nas relações entre partes relacionadas, que é o artigo 9º, que fala, olha, quando as partes tiverem relações entre elas comerciais ou relações de transferência de bens, serviços, direitos, vai ser praticado um preço correspondente àquele que seria praticado se as partes fossem independentes. E aí existe um parágrafo único no modelo OCDE que o Brasil suprimiu, que fala o seguinte, olha, caso um país exija um ajuste porque entenda que esse preço não está a mercado, o país que está transacionando, a empresa do outro país, terá o direito de fazer um ajuste mútuo ou um ajuste equivalente para que não exista essa situação de dupla tributação, ou seja, se um país tem que adicionar, o outro teria o direito de excluir. O pessoal saiu aqui da tela, só um minutinho, deixa eu voltar aqui para ver se eu consigo... Não sei o que aconteceu. Só voltar aqui ao screen. Deixa eu ver se você sai. Voltei.
Então, hoje, os tratados que o Brasil celebrou, o Brasil não tem tratado com os Estados Unidos, né, que é o nosso principal parceiro em termos de transferência de tecnologia, mas tem tratados com vários países da Europa. Mas os tratados que o Brasil celebrou, eles também não eliminam esse efeito de dupla tributação, porque, de qualquer forma, eles não têm a possibilidade de um ajuste mútuo. Então, se a empresa exportadora de tecnologia no exterior precisa adicionar no cálculo dela dos tributos uma receita de royalties que o Brasil não pode deduzir, não pode excluir da sua tributação, não existe uma proteção nem nos tratados que o Brasil celebrou pela supressão desse parágrafo único ao artigo 9º nos tratados celebrados pelo Brasil. Então, não existe a possibilidade de um ajuste equivalente para evitar a dupla tributação. Então, enfim, hoje existe, a realidade é que hoje, principalmente com o novo marco cambial, que acaba com a justificativa de restrição de remessa, deixando só uma justificativa de restrição realmente tributária, a gente hoje vai ter um problema de dupla tributação que é gravíssimo para as empresas multinacionais. O que aconteceu, então? O Brasil recebeu a OCDE, já recebeu 2 ou 3 vezes aqui no Brasil para um trabalho em conjunto com o objetivo de alinhar as regras de preço de transferência brasileiras às diretrizes da OCDE, evitando, assim, situações de bitributação, riscos de base erosion e profit shifting, ou seja, também riscos de estabelecimento de propriedade intelectual nesses IP box e pagamento de royalties para a empresa, para jurisdições que também não tributam essa renda. Então, veio a OCDE aqui para tentar estabelecer uma legislação no Brasil que coíba todos esses efeitos adversos, seja para o fisco, seja para o contribuinte. E hoje nós temos um projeto de lei que não vimos ainda, na verdade os contribuintes não viram, nenhum viu, e nem os consultores, mas existe esse projeto que foi elaborado aí em conjunto entre Receita Federal e a OCDE, que a Receita Federal vem explicando tanto para os contribuintes quanto para consultores e advogados, o que estará contido nele, mas a gente sabe que os royalties devem estar incluídos nessa nova legislação, com essa revogação dos limites existentes. Tá? Então, esses limites aí provavelmente vão ser revogados também, na esteira aí da revogação da restrição de remessa que veio com o marco cambial. E aí, eu gostaria aqui de colocar mais um ponto, aqui é sobre tratados, deixa eu ver só uma coisa, eu poderia aqui entrar um pouco mais no que eu acho que virá nessa legislação, que eu acho interessante, tá? Estava comentando com a Cândida, nós teremos uma reunião na próxima quarta-feira em Brasília, com a Receita Federal, e vários foram convidados, eu vou estar presencialmente lá. Quem não estiver presencialmente vai ser transmitido por YouTube, tá? Onde a Receita Federal vai apresentar o que eles têm hoje neste projeto. Tá? Então, se essa reunião fosse semana que vem, sexta que vem, seria muito mais interessante, porque eu poderia falar um pouco mais sobre como será esse limite de dedução, que ao final vai dar uma diretriz com relação a quanto as empresas vão querer pagar. Porque ninguém quer fazer pagamento para o exterior, para suas matrizes, em valor superior àquele que pode deduzir para fins tributários, porque aí sim você causa tributação, porque você não deduz aqui, ainda tributa no exterior. Então, ninguém quer fazer isso. Antes de entrar um pouco no que a gente entende que vai vir, pelo conhecimento que nós temos sobre a metodologia OCDE de avaliação de intangíveis, eu queria colocar um outro ponto, tá? Que é um outro agravante que talvez vocês já tenham ouvido falar, embora seja puramente tributário. Os Estados Unidos, recentemente, há cerca de 4, 5 meses atrás, o tempo passa rápido, talvez um pouco mais, talvez 6 meses, final do ano passado, comecinho desse ano, ele emitiu um ruling, que não é uma legislação, mas é uma interpretação, onde é colocado o seguinte conceito: com relação aos países que possuem um sistema tributário substancialmente diferente do sistema norte-americano, ele pode negar a utilização no exterior, pela matriz estrangeira, do crédito do tributo pago no país de residência da subsidiária. Por quê? Vamos pegar de novo aqui, embora este problema possa existir em outras áreas, vamos pegar royalties mais uma vez. O Brasil
veio e colocou limites de 1 a 5% da receita líquida. Isso pode ser muito pouco em relação ao valor de royalty que os Estados Unidos entendem que a empresa norte-americana deveria cobrar do Brasil. Provavelmente seria um valor muito inferior. Então, o que acontece? O Brasil, aqui, ele tem uma dedução para fins tributários pequena. Logo, ele tem um lucro maior e está pagando um monte de imposto aqui no Brasil, a 34%, que é a nossa alíquota da pessoa jurídica. Está pagando um imposto de renda maior do que aquele que ele pagaria se ele pudesse pagar mais royalties para o exterior e deduzir, né? Se ele pudesse deduzir mais royalties. Então, a empresa norte-americana, o fisco norte-americano olha e fala: esse tributo pago pela subsidiária brasileira a 34%, eu não vou permitir o crédito, porque ele está overstated, ele está maior do que ele deveria estar. Caso a dedutibilidade de royalties fosse aceita aos mesmos parâmetros internacionais do modelo OCDE e do que a gente aceita aqui, a gente teria um tributo muito menor para ter que usar crédito aqui e estaria tributando mais aqui, porque estaria recebendo mais royalties, teria mais receita tributável nos Estados Unidos. Então, o que eles estão dizendo é, além da questão de você ter que imputar a receita lá, você também não vai poder usar crédito estrangeiro de tributo aqui pago no Brasil, se continuar com essa metodologia. Da mesma maneira, imposto na fonte sobre os royalties emitidos. Vocês sabem que tem 15%, né? Nós pagamos 15% de imposto de renda retido na fonte sobre royalties. Porém, principalmente com relação a serviços técnicos, assistência técnica, que o Brasil entende, né, serem sujeitos à mesma taxação de royalties ou serviços, nós temos essa tributação na fonte. Porém, na legislação internacional, no âmbito OCDE, você só tributa na fonte do pagamento por serviços quando esses serviços são prestados no país que está fazendo o pagamento. Só se o serviço técnico, assistência técnica ou a própria tecnologia tivesse alguma relação com o estabelecimento permanente no Brasil em termos de prestação do serviço ou desenvolvimento da tecnologia, fora isso não deveria ter imposto na fonte. Mas como o Brasil adota outro critério, que é o critério de fonte de pagamento e não fonte de produção, ele tributa isso na fonte. E também esse crédito sobre essa tributação pode ser glosado no exterior. Ou seja, os Estados Unidos pode simplesmente não aceitar e tributar lá integralmente pela alíquota dele, que hoje está em 21% da pessoa jurídica. Então, eu só estou colocando esse ponto para dizer o seguinte: essa diretriz nova norte-americana, onde ele simplesmente nega o uso de crédito de tributo pago no exterior quando o país estrangeiro adota uma legislação totalmente fora do razoável e não alinhada com padrões internacionais, como é o caso desses limites para a tributação de royalties, ou muitas vezes os valores de imposto na fonte sobre a remessa, eles estão, de certa forma, dizendo: olha, problema de vocês vão acabar pagando 2 vezes. Então, é uma pressão para o Brasil mudar. Tá? Então, existe uma pressão para o Brasil mudar, advinda dos países estrangeiros exportadores de tecnologia, que faz com que as multinacionais, principalmente americanas, mas também europeias, mas as multinacionais façam um esforço aqui forte via associações para que essa legislação seja alterada, esses limites de dedutibilidade deixem de existir e passe-se a uma adoção de padrões internacionais para fins de dedutibilidade de royalties, alinhado aí ao modelo de flexibilização cambial que já foi aqui editado ano passado e vai entrar em vigor a partir de 1º de janeiro de 2023. Agora, rapidamente, para a gente finalizar e aí abrir aí para discussões entre vocês, principalmente, que eu também quero aprender com vocês sobre a propriedade intelectual em geral, mas eu queria colocar um pouquinho aqui do que nós temos estudado. Tudo é novo para nós aqui no Brasil, mas o que nós temos estudado sobre a avaliação de intangíveis no modelo OCDE. Então, vamos supor que terminem aqui esses limites de 1 a 5% da receita líquida, eles sejam revogados, e vamos supor que a legislação venha aberta, dizendo o pagamento de royalties estará sujeito a padrões de mercado, né, que podem ser calculados de acordo com os métodos permitidos pelo OCDE, por exemplo. Que métodos são esses? Né? Então, a primeira coisa, na verdade, o que se remunera no modelo OCDE? Não é só a propriedade, o que eles chamam de legal ownership do intangível, e nem quem pagou pelo intangível.
é também quem pagou, mas é também o que eles chamam de DEMP functions. E o que é DEMP? É quem develop, enhance, maintain, protect e exploit. No sentido de exploit, no sentido de proteger, de certa forma, a marca e fazer com que ela tenha um maior valor agregado para o negócio como um todo. Tá? Então, é o desenvolvimento, é a manutenção, é a proteção dessa propriedade intelectual e é a defesa dela e é também a adição de valor agregado dela no negócio. Então, o que isso quer dizer? Isso quer dizer que dentro de um grupo multinacional, a parte que exerce essas funções e também a parte que assume riscos, por exemplo, de funding mesmo, né, quem que custeou o R&D, etc., é dessa forma que vai se dividir o lucro relacionado a essa marca. Né? Então, nesse sentido, existem alguns critérios de avaliação. Um deles é o comparability, né, que é o que eles chamam de uncontrolled price agreement, que você olha as diversas outras marcas do mesmo setor, em indústrias similares, e eventualmente você vai ter parâmetros de quanto elas valem. Não temos muito banco de dados no Brasil e nem mundialmente. Então, para fins de propriedade intelectual, tendo em vista a peculiaridade, é mais difícil ter-se uma valoração de marca, mas muitas vezes você tem, em processo de fusões e aquisições, uma alocação de preço por marca de uma empresa dentro da mesma indústria, então não é impossível você ter um comparável. Mas você tem a parte de valoração mesmo, de acordo com o DEMP, que são essas diversas funções de desenvolvimento, de melhoramento, né, que é o enhance, ele está aqui, improving the way the asset works to increase value, a manutenção, a proteção da marca. Então, quem estiver exercendo essas funções e assumindo riscos terá o direito ao recebimento desse royalty e a extensão dos riscos e das funções vai determinar aí o valor do royalty. Então, a relação com percentuais fixos sobre receita líquida não deveria mais ter nenhum efeito, e sim um estudo efetuado por economistas. A verdade é que dentro da área de vocês, de propriedade intelectual, eu entendo que nem é uma coisa muito diferente aí atuar com economistas e com valorações, mas essa vai ser aí o futuro, também com relação à tributação e ao montante que a gente vai poder deduzir. Tá? Agora, isso é uma ótima notícia para os contribuintes, né? Talvez na área de preço de transferência e dessa alteração legislativa, talvez essa seja a melhor notícia, a parte relacionada a royalties, porque é uma parte que é uma área que as empresas brasileiras têm intenção em não ter uma dupla tributação e em efetivamente poder pagar e deduzir aquilo que o país estrangeiro tem que tributar. Então, assim, eu não vejo ninguém não querendo essa alteração específica na legislação, embora essa legislação seja muito controversa com relação, por exemplo, aos métodos relacionados a bens, serviços e direitos, que hoje beneficiam alguns setores, outros não, alguns tipos de contribuinte. Então, a legislação em si ela é controversa e vai ainda ter muita discussão, mas esta parte de royalties especificamente é benéfica a todas as multinacionais e ela deve ser aprovada rapidamente. Dito isso, eu volto a palavra a você, Cândida, não sei como você quer conduzir aí um debate. Simone, brilhante a sua apresentação, super obrigada pela sua clareza, né, de ter pensado do marco legal exatamente aquelas partes que dizem respeito a royalties, que é o que, né, interessa mais aqui para os membros da comissão, então super obrigada. A gente não tem dúvida de que vamos ter desafio aí, bastante, né? Acho que tanto para os tributaristas quanto para a gente na área de transferência de tecnologia. Até porque, se tratando de intangíveis, existem milhões de métodos para valoração e tal, mas a gente sabe que existe aí também uma certa dificuldade. Mas nada é impossível, como você falou. Acho que os desafios estão colocados. De fato, é uma legislação muito antiga, esparsa, né? Quem não lida diariamente com transferência de tecnologia tem uma certa dificuldade inicialmente de pensar, mas qual é o limite, aonde é que está? Porque uma é na lei de 62, a outra é 64, a outra de 58.
Então, assim, definitivamente a gente precisava, né, o país precisava enfrentar esse tema de atualização dessas normas que regulam a transferência de tecnologia. Então, no geral, por mais que seja controverso, a gente sabe que tem 1 milhão de coisas pela frente, desafios e consequências disso tudo, mas eu, particularmente, vejo essa lei como positivo na área, né? Eu queria até pontuar, assim, para a gente que lida no dia a dia com a parte de transferência de tecnologia, quais vão ser, então, as alterações que vão entrar em vigor no início do ano que vem, né? A primeira é a possibilidade de você pagar agora só com a comprovação de que o imposto de renda foi devido sobre aquela remessa, foi pago, né? Pagou o imposto de renda, a rigor pode remeter. Se recomenda isso? Jamais, né? Porque você vai abrir mão da dedutibilidade fiscal. Então, não é algo que se recomende, mas agora passou a ser possível na legislação. Antes, nem isso, né? A empresa ia no banco, não ia conseguir remeter. Então, essa foi a primeira modificação, assim, objetivamente falando. A segunda é a questão do Banco Central. A gente sabe que as empresas passam por um processo bem criterioso no INPI, com análise de mérito do contrato, com pedido de alteração de cláusula. Enfim, é uma análise realmente completa do ponto de vista de objeto, até às vezes de resguardar os direitos da empresa brasileira e tal, que o INPI faz, e depois elas ainda têm, quando recebem o certificado de averbação, acabou não, ainda vamos para o Banco Central. Então, assim, agora, essa etapa do Banco Central, que no fundo, era uma parte mais burocrática, né? Porque o Banco Central basicamente emitia o RDE, repetindo ali, né? Refletindo ali no RDE as informações que já constavam no certificado de averbação do INPI, até porque o Banco Central sabia que tinha sido feita uma análise de mérito do INPI, então não era uma coisa que ele se debruçasse tanto, né? Basicamente, repetir os dados principais do certificado de averbação para que fosse possível a remessa. Então, essa etapa burocrática aí vai acabar no ano que vem. E a última grande alteração, como a Simone colocou, foi a retirada dos limites de remessa entre matriz e subsidiária, ou seja, empresas com relação societária, com relação de controle societário, agora não vão estar mais sujeitas ao limite de dedutibilidade fiscal, como limite de remessa também, né? Ou seja, o limite de dedutibilidade fiscal continua para todo mundo, claro, mas as empresas com relação de controle deixam de ter esse limite de dedutibilidade como também um limite de pagamento, né? Agora vai poder pagar quando quiser, e sendo que só deduz o que está na legislação fiscal, que causa toda essa problemática que a Simone colocou aqui para a gente, que no fundo ninguém quer, né? Porque agora a gente vai ser obrigado a enfrentar o problema do preço de transferência, porque antigamente a gente ia ao INPI, pedia para o INPI emite aquela cartinha ali para mim, me diz se eu posso pagar mais, aí o INPI emitia a certidão, falava, não é que a empresa não queira, simplesmente eu não deixo a empresa pagar mais, né? E com base nisso, isso se apresentava no fisco do Japão, Estados Unidos, da Alemanha, Suécia, enfim. Cansei de usar essas cartas do INPI para mostrar que não é que a empresa brasileira não quisesse pagar, ela simplesmente estava impedida de pagar mais por conta da legislação local. E isso, de uma maneira geral, acabava satisfazendo os fiscos lá fora, né, para que não fosse tributado o que a empresa lá de fora não estava recebendo, né? E agora, não. Agora esse problema vai ter que ser enfrentado, porque a empresa brasileira vai poder pagar mais, mas não vai poder deduzir. Então, vai ficar em pé de igualdade a situação entre empresas independentes ou com relação de controle societário, vai estar todo mundo na mesma reta. Tem a norma, os limites da 436, né, de 58, vão ser só limites de dedutibilidade fiscal e deixam de ser também limites de remessa quando existe relação de matriz subsidiária, por exemplo. Então, tem todas essas repercussões. Até um ponto sobre isso que você falou, Cândida, desculpa te interromper, mas só para a gente não esquecer... Claro, vamos lá. As empresas relacionadas vão estar no mesmo pé de igualdade das partes independentes com relação às remessas de royalty, né? Você tem razão, e, eventualmente, quando eu falei do método comparável, seria um ótimo comparável. A dificuldade, porque daí a empresa que faz uma remessa para sua matriz, por exemplo, ou para uma empresa do grupo relacionada a royalty sobre uma determinada tecnologia, ela poderia usar um pagamento feito ou por outra empresa a uma parte independente ou por ela própria a uma outra empresa sobre uma tecnologia similar como um parâmetro. E aí seria, dentro da comparabilidade, seria um dos métodos que, em princípio, são aceitáveis.
A dificuldade é quanto uma empresa, para você usar um comparável de outra empresa, quanto isso não é confidencial e quantas empresas querem abrir, né, detalhes, até para você ver se aquela tecnologia é comparável ou não. Então, na essência, eu não sei o quanto a gente vai conseguir usar, a não ser que a própria empresa tenha um comparável que a gente chama comparável interno, que a própria empresa tenha uma transação com parte independente que ela possa dizer que é similar, que é uma tecnologia Acho que seria o ideal, tá? seria o ideal para poder usar o método mais simples. Assim, mas a gente vai ter que analisar no caso concreto e vai surgir muita dificuldade que a gente não está nem imaginando aqui, na hora que no caso concreto vai surgir 1 milhão de coisas. Mas, assim, pelo menos é o que eu imagino. Mas a gente tem uma dificuldade adicional, por exemplo, numa patente, uma tecnologia patenteada. Qual é o similar? Não tem similar, né? Então, a gente vai ter que lançar mão, e eu sei que existem aí alguns métodos diferenciados aceitos para cálculo de preço de transferência, mas que algumas dificuldades vão existir, vão. Agora, é também, no meu ponto de vista, o futuro, né? O mundo inteiro trata royalties como preço de transferência, então a gente tinha aqui uma coisa um pouco diferenciada. Aí até uma pimentinha aí, por isso que existe um método que é muito popular para intangíveis, que chama Profit Split. Vocês já devem ter ouvido falar, ou você, que o Profit Split você pega, de acordo com aquela tecnologia específica, você calcula um P&L, né, um Profit and Loss, relacionado àquele negócio que é utilizado, no qual aquela tecnologia é utilizada, e aí você divide o lucro que é gerado no negócio entre os países. Então, dependendo do valor que seja a divisão do lucro, é o royalty que você pode pagar. Entendeu? Então, eu estou falando aqui até difícil de expressar por falta de conhecimento meu também, né? É algo que todos nós vamos ter que estudar e vamos ter que entrar e conhecer muito bem, mas existe sim, na ausência de comparável, o segundo método mais popular para intangíveis chama Profit Split. Então, eu acho que vai ser super utilizado em algumas situações, porque vai ter situações, pode ter situação que tem uma marca comparável, outras não, né? Mas, assim, certamente vai ter situações que a gente não vai ter um similar para usar. Então, esse método de cálculo, esse outro que você comentou, certamente vai ser bastante utilizado, sim. E é aquilo, vai surgir muito desafio, vai surgir coisa, e a gente vai... Mas, assim, que precisava atualizar essa legislação tributária, eu não tenho a menor dúvida. Era realmente um emaranhado ali, que só quem lidava no dia a dia sabia onde estava, qual era o parágrafo único tal, senão... para as empresas independentes, assim, realmente era talvez um desafio igual ou até maior do que fazer os cálculos do preço de transferência. O legal é que a gente vai aprender, né? Na verdade, a gente já está fazendo um curso até anualmente no escritório, ano passado foi o primeiro, esse ano a gente vai fazer de novo, sobre as metodologias de preço de transferência no modelo OCDE, um curso que é feito por economistas que nós temos na rede, com a qual temos uma cooperação estratégica, inclusive para a transferência de conhecimento, que é o Baker. Então, a gente já fez um curso ano passado, mas a gente, não só nós, todos, não só os tributaristas, mas acho que as empresas e vocês de propriedade intelectual... Eu acho que todo mundo vai ter que ter alguma noção muito aí, né? Exatamente. Se você falou que não conhece os métodos, imagina a gente que lida com transferência de tecnologia e não com direito tributário, né? A gente conhece ali a tributação dos contratos, mas o mais na transferência de tecnologia. Mas é claro que vai ter muito desafio, muita regra aí, árdua do direito tributário para a gente enfrentar e que a gente vai ter que ter noção, até para orientar, porque está intimamente ligado. É uma área da propriedade intelectual que não dá para você conhecer só o direito de IPI, né? Você tem que ter uma mínima noção ali do direito tributário e acho que o tributarista tem que andar de mãos dadas com o advogado de propriedade intelectual nessa área, com certeza. Um último comentário, assim, está super legal, a gente podia ficar aqui agora começar o happy hour, né? Mas um comentário interessante na verdade, o Brasil está bem atrás e vários outros países já estão nesse modelo, inclusive da América Latina, né? A gente já tem alguns países da América Latina no modelo OCDE, México, Chile, Colômbia, já estão nesse modelo, e esse ano Brasil, Argentina e Peru foram convidados a ingressar, né? Então,
nós já temos esse modelo, já é um modelo existente. E, normalmente, as empresas têm um estudo global. Por exemplo, vamos falar de profit split, desse método para avaliação de uma determinada tecnologia importante para um produto que gera uma receita relevante na multinacional. Eles já têm esse estudo, e já tem lá estudo que engloba a América Latina, que engloba a Europa. Então, agora vai existir uma extensão desse estudo para o Brasil, uma determinação do valor a pagar. A dificuldade vai ser para a Receita Federal questionar, porque ela também vai precisar se equipar com economistas e para que os fiscos possam questionar um estudo que é global, né, sobre divisão de lucro entre países onde opera uma multinacional, o fisco também precisa se equipar. Então, esse também é um desafio para as autoridades fiscais. E ele vai exigir essa metodologia nova que vem, tá? Que vem, porque como já teve alteração do marco cambial, e a gente tem quarta-feira que vem em Brasília uma reunião para praticamente uma apresentação da nova legislação, né? Ela vem. Vai existir também, que as empresas vão precisar estar alertas, uma maior transparência com relação às operações globais, né? Hoje já existe uma obrigação das empresas multinacionais de preencherem um formulário que chama Country by Country Report, que é relatório de país a país. E, através desse relatório, você preenche várias informações, né, sobre lucratividade de cada país, sobre principais produtos que geram receita, níveis de funcionários, número de funcionários, tem tudo quanto é informação no Country by Country Report. E eu acho que é um alerta aqui, a gente fala muito sobre transparência, e uma mudança, né, na atualidade, advinda até daquele Base Erosion Profit Shifting Project, de hoje nós temos que operar sempre sabendo como se o fisco fosse um só global, né, e que você vai ter ali uma visão, uma visão global. Então é importante a gente ter isso em mente, né, porque nenhuma alteração de legislação unilateral para um processo de global ocorre sem transparência. Um outro ponto que a gente também deve esperar é a possibilidade de acordos adiantados para você ter uma previsibilidade de que a Receita aceita aquilo, que chama Advance Price Agreement, que já existe nos países que adotam o modelo OCDE para preço de transferência. E isso já foi noticiado pela Receita Federal, que eles pretendem, com a alteração de legislação de preço de transferência, trazer a possibilidade de uma negociação e de como se fosse os tais processos de consulta que não funcionam na área tributária há anos, né, porque demoram muito para ser respondidos e sempre é negativo, mas a gente já vê hoje um volume maior de transações tributárias, a Procuradoria, os procuradores da Fazenda Nacional já defendendo as negociações e as transações tributárias de uma forma mais ampla, e certamente nesta área também de preço de transferência, principalmente sobre intangíveis, que é algo muito caso a caso, a gente deve ver uma busca de previsibilidade através de processos de negociação e de acordos, né? É isso. Tá certo, Simone. Me diz uma coisa, eu acredito que sim, mas queria confirmar com você. A escolha do método que vai ser utilizado para avaliação é da própria empresa, correto? A escolha do método é sempre da própria contribuinte, em princípio, tá? Porque, a não ser que a legislação traga os métodos fixos ou safe harbors, né? Que são aqueles métodos que, se você adotar esse, você não é autuado. Porém, no modelo OCDE, existe o que a gente chama de best method. O best method é tipo, para intangível, o primeiro método é o comparável, se você tiver. O segundo método, caso você não tenha, vai ser o profit split. Assim como existe em tributação aduaneira, você tem os métodos de valoração aduaneira com uma ordem que você tem que seguir, qual é o melhor, qual é o segundo melhor, qual é o terceiro. Isso deve vir, tá? Porque no modelo OCDE existe uma classificação de qual o melhor método para ser adotado. Então, se não vier na própria legislação inicial, deve vir depois em instruções normativas, esses melhores métodos. Eu não sei como vai vir legislativamente, mas, agora, por outro lado, é o contribuinte que tem que fazer uma análise de se o primeiro não é viável, então eu vou para o segundo, se a comparabilidade do primeiro não é crível o suficiente para que eu o adote, então eu vou para um outro método que não é comparável,
Então, isso sim, é sempre o cliente que inicia, né, e que produz a prova. Tá certo. A gente vê claramente que a gente está saindo na transferência de tecnologia de um modelo em que o INPI dizia para a gente qual era o percentual de dedutibilidade fiscal, quanto podia pagar, como é que era, botava no certificado e tal. Ou seja, um modelo um pouco mais paternalista para um modelo em que a própria empresa vai ter uma liberdade maior de atuar, com ônus e bônus, né? E a gente torce para que a Receita também tenha aí essa capacitação na área e se familiarize com isso para estar podendo estar atuando junto aí de uma maneira que fique bacana para todo mundo. Cândida, tem uma pergunta da Flávia. Vamos lá. Flávia querida. Aliás, eu queria aqui até só mencionar que eu vi que a doutora Juliana Viegas está também aqui assistindo. Meu Deus, ela é uma maravilha. querida e foi nossa sócia ela é sensacional, mentora. ela é referência máxima em propriedade intelectual, ex-presidente da BPI. Muito legal. Vamos lá. Mas então a Flávia está perguntando. Quer falar? Ela colocou excelente painel, meninas. Pergunta para Simone, com a aprovação da nova legislação para a CIO-CDE, cai também o limite de dedutibilidade da 436, certo? Imagino que sim, né, Simone? Nesse cenário, o risco seria limite para glosar a dedutibilidade de pagamento feito para a empresa não relacionada, alegando que o percentual é excessivo? É um bom ponto, né? Porque as partes não relacionadas não estariam sujeitas a preço de transferência, que é só um controle entre partes dependentes. Poderia o fisco dizer que é algo excessivo? Olha, Flávia, a não ser que ele tenha alguma razão para dizer que essa operação ela foi influenciada por fator que não seja um fator comercial normal, entendeu? Então, por exemplo, operação triangular, eu faço um pagamento com uma parte relacionada que, por sua vez, tem alguma influência, um distribuidor que é exclusivo e tem algum tipo de ascensão sobre uma parte que seria interessada, ou seja, você precisaria ter, na minha visão, aqui alguma operação, digamos assim, mascarada por trás, quase que uma simulação ou algo similar, para o fisco ter aqui uma razão para questionar, porque caso contrário, ele não tem uma base legal dentro da legislação de preço de transferência. Ele teria que desconstruir a operação para dizer que, na verdade, a operação é outra, ou que alguém se beneficiou indiretamente, que são aquelas glosas baseadas em substância sobre forma, em real intenção. São glosas mais difíceis para o fisco. Alguém mais tem alguma pergunta? Patrícia, Pablo, querem comentar alguma coisa? Tem uma da Clarice também colocou aí no chat. Uau, não vi. Peraí, vamos lá. Eu posso ler. Ela coloca: Simone, obrigada. Você poderia discorrer um pouco sobre qual o melhor método para preço de transferência de software em licenciamento, considerando que a comparação muitas vezes não é possível e não há registro do contrato no INPI, preços não são publicados. Na verdade, software hoje, em princípio, já está sujeito, né, a preço de transferência, exatamente por não estar sujeito a esses limites de dedutibilidade. A realidade é que, bom, os métodos que hoje existem são o método de comparável, que dificilmente, a não ser que seja um software de prateleira, né, dificilmente você consegue ter um comparável perfeito para o software, embora os comparáveis também eles permitam alguns ajustes, mas normalmente para esse tipo de transação é usado o cost plus, que é o custo de desenvolvimento do software, por exemplo, com uma margem de 20%, que é uma margem hoje statutory, no sentido de prevista legalmente, né, na legislação. Na importação de serviços, e aí o software entraria aqui, aquele que não é o de prateleira, porque o de prateleira você teria um comparável, você teria provavelmente aí uma outra forma de valoração. Mas para os softwares que são serviços, provavelmente se usaria o custo da empresa exportadora ou produtora desse software com uma margem de 20%. Agora, o que eu posso te dizer é o seguinte: você sabe que a gente quase não vê a autuação fiscal relacionada a serviço no Brasil. Por quê? Porque para o fisco questionar
a composição de custo da empresa estrangeira para a prestação do serviço não é fácil, tá? Entra custo de payroll, né, das pessoas que foram alocadas à produção do serviço, entra outros custos de desenvolvimento, e aí essa margem, que é uma margem prevista na legislação de até 20%, você poderia remunerar. Claro que, quando você está falando de um bem que é amortizável, você sempre usa as amortizações, né, periódicas, mas o 20% seria o máximo que você pode pagar proporcionalmente àquilo que você está importando. Eu estou falando isso, mas eu vou ser bem sincera, talvez até a Alessandra, que está aí na plateia, possa até me dizer que eu esteja errada. A grande verdade é que muitas empresas nem sequer têm documentação preparada para cumprimento de preço de transferência com relação à importação de software. Essa é a grande verdade, porque muitas vezes o único método que você consegue ter é o cost plus, e a empresa estrangeira não quer abrir o custo para subsidiar a brasileira, entendeu? Quando você está pagando um software. Agora, quando você está, por exemplo, fazendo rateamento de SAP, tudo bem, aí você tem comparável de mercado, aí, inclusive o software ele é comprado de terceiro, né? Estou falando de software interno, né? Empresas que adquirem software produzido internamente pela empresa. Essas empresas normalmente seriam o cost plus, tá? Que é o custo da empresa estrangeira, mais essa margem, que é no máximo 20% prevista na legislação, você poderia pagar por isso, tá? Custo de desenvolvimento. Mas a realidade é muito pouca fiscalização sobre intangíveis hoje no Brasil. E muita fiscalização sobre importação de bens tangíveis, bastante, tá? Principalmente indústria farmacêutica, importação de princípio ativo, que daí é feito remédio e vendido, tem muita discussão sobre indústria farmacêutica, geralmente sobre bens tangíveis. Tá certo. Gente, alguém tem mais alguma colocação? Eu gostaria até, se ela puder, eu gostaria de chamar a doutora Juliana para pedir que ela faça algum comentário, comente a legislação, o que ela acha, como é que ela acha a evolução em relação ao que a gente sempre teve, enfim, falar alguma coisa aqui para a gente. Doutora Juliana deve estar pensando, que roubada eu fui me meter. Você foi chamar a atenção, eu não tinha visto, eu não posso deixar de comentar, né? Mas não sei se ela já saiu aqui. Talvez ou ela se eles conseguem comentar, de repente está mutado, confesso que eu não sei. Eu acho que nem dá para falar, acho que só para escrever. Eu acho que não dá. Não dá, só as palestras. Enfim, gente, eu vou, então, acho que a gente já completou aqui o horário, eu acho que vou encerrar. Então, queria agradecer muito a presença de todo mundo nesse horário ingrato, numa sexta-feira. Mas acho que foi sensacional a discussão. Muito obrigada, Simone. Obrigada a todos. Tchau, tchau. Um abraço para vocês. Bom final de semana. Obrigado, Simone. Gente. Obrigado a todo mundo que participou. Obrigada a todos. Obrigada. Obrigada. Tchau, tchau. Em suas 39 primeiras edições, nosso congresso foi presencial, com grande sucesso. Veio a pandemia. O desafio de realizá-lo à distância mostrou-se oportunidade. Aprendemos a tirar partido da internet e repetimos o sucesso. Agora, para nossa imensa alegria, o pior da pandemia parece ter passado. Assim, podemos voltar a nos encontrar. E vamos comemorar isso no maior centro de negócios da América Latina, na cidade de São Paulo. De dura poesia concreta e discreta beleza. Do ano que se comemora o centenário da Semana de Arte Moderna de 1922. Frente a acontecimentos recentes no mundo das artes, como os NFTs, e frente à perspectiva de realidade virtual e a realidade aumentada virem a fundar uma nova internet, certamente teremos muito o que discutir. Como sempre, vamos tratar de todas as novidades no campo da propriedade industrial, pois sabemos que marcas, patentes e desenhos industriais ocupam lugar de destaque no mundo em transformação. E vamos festejar a possibilidade de voltarmos a nos ver frente a frente. Depois da experiência remota bem-sucedida, quem, por qualquer motivo, não puder estar em São Paulo,
não ficará excluído de nosso congresso e poderá interagir com os presentes. Todos poderão assistir a todas as sessões simultâneas no momento que convier, pois o Congresso Internacional da BPI de 2022 será híbrido, como os novos tempos estão a permitir, e todas as sessões ficarão disponíveis na internet como desejam os nossos associados. É um novo desafio, mas estamos confiantes no sucesso. Afinal, São Paulo sempre foi palco de imensos desafios, da expansão de nosso território à independência, do sucesso de nossa indústria à grande revolução verde que impulsiona o Brasil, e da afirmação de nossa cultura e nossas artes. A fronteira agora é no universo virtual e no ambiente de negócios que nele se constrói, totalmente dependente da melhor regulação possível da propriedade intelectual. Se preparem para as discussões instigantes do Congresso Internacional da Propriedade Intelectual da BPI. Será uma grande confraternização. Não perca!